Estimados irmãos e irmãs do Ideal Espírita, que as bênçãos de Jesus estejam sempre encontrando eco nos nossos corações para que possam se propagar indefinidamente. É com muita alegria que aceitamos o convite da Federação Espírita do Rio Grande do Norte para estarmos mais uma vez hoje aqui com vocês, trazendo uma temática que nós consideramos extremamente pertinente para as nossas reflexões, para as nossas meditações, no atual momento extremamente desafiador que estamos vivendo. Então, a temática proposta para esse nosso bate-papo, para essa nossa visita à casa de vocês e, consequentemente, vocês também a nossa, ela versa sobre a questão de 3 virtudes muito relevantes para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, para a nossa vida diária, que é a fé, a esperança e a caridade. E a temática proposta é uma afirmativa sobre a qual nós vamos nos debruçar, que nos diz o seguinte: o Espiritismo reaviva a fé, a esperança e a caridade. E nós ficamos a nos perguntar: o que seria então a fé? Jesus foi categórico quando afirmou que, se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, nós vamos dizer a uma montanha: se transporta daqui para ali, e ela vai se transportar. E aí nós ficamos a nos perguntar: mas o que é então esta fé? E aí nós podemos defini-la como sendo exatamente essa crença, esses princípios, essas verdades que nós temos, que nós trazemos no nosso íntimo e que acabam balizando a nossa vida, o nosso dia a dia, a nossa existência, o nosso cotidiano, porque são as nossas crenças que nos movem. É a partir das nossas crenças que nós realizamos os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas ações. Então, em que acreditamos tem uma força muito grande para que nós possamos prosseguir subsidiando, vamos dizer assim, a nossa existência. Então, quando Jesus nos propõe, nos traz a perspectiva de uma fé que deva ser pelo menos do tamanho de um grão de mostarda, ele está nos dizendo, e que ela transportará montanhas, ele está nos dizendo que se nós tivermos fé naquilo que ele nos traz, nas lições, na boa nova que ele nos apresenta, nós seremos capazes de remover os problemas, as dificuldades e todos os percalços que a vida nos apresentar. Essa é a perspectiva da fé que Jesus nos trouxe, que a doutrina espírita ela reaviva quando nos mostra também a questão, da imortalidade, da pluralidade das existências, da pluralidade dos mundos habitados, da comunicabilidade dos espíritos, enfim, quando nos dá essa visão ampla, esclarecedora, consoladora que a doutrina espírita vem nos trazer. E a esperança? A esperança, diferentemente do que muitas vezes a gente pensa no senso comum, que teria uma relação apenas com a gente esperar, a esperança tem a ver com a fé, porque a gente tem esperança naquilo que a gente acredita, mas tem a ver também com a perspectiva de nós estarmos a todo tempo construindo aquilo que nós esperamos, de nós estarmos labutando, de nós estarmos preparando aquilo que nós esperamos. Então é dessa esperança que a doutrina espírita nos fala, uma esperança do verbo esperançar, que não é apenas da questão do esperar, mas onde nós fazemos a nossa parte. Podemos dar um exemplo bem próprio, bem característico desse momento pandêmico que estamos vivendo, em que com certeza todos nós temos a esperança de que não vamos nos contaminar de forma mais direta com esse vírus, de que os nossos familiares não serão atingidos.
Agora, é importante, para que essa esperança se concretize, que nós façamos a nossa parte, que nós tenhamos os cuidados necessários, que nós não sejamos inconsequentes, então que possamos atender aquilo que dizem as autoridades sanitárias, aquilo que apontam as pesquisas, no sentido do uso de máscara, no sentido da lavagem das mãos, do uso do álcool gel, de estarmos o mais possível reservados, sem aglomerações, sem participar de determinadas situações onde as pessoas estão mais presentes, aglomeradas, tomar os cuidados ao voltar para casa quando tivermos uma necessidade de sair. Então, com certeza, é uma esperança de que não venhamos a nos contaminar com esse vírus que está sendo construída pelas nossas ações. Não podemos colocar essa perspectiva de esperança naquilo que a doutrina espírita vem reavivar. E por último, temos a questão da virtude e da caridade. E aí é interessante a gente perceber que quando nós adentramos o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar os Espíritos nos dizendo que a fé, ela é a mãe da esperança e da caridade. Mas vamos encontrar também o apóstolo Paulo em um dos seus textos maravilhosos, nos chamando, nos conclamando para que a gente perceba a excelência da caridade. E aí nesse texto, Paulo vai dizer que nós podemos até ter amor, mas se não tivermos caridade, nada seremos. Então, exaltando também a questão da caridade como sendo uma virtude que precisa, vamos dizer assim, estar à frente, encaminhando todas as outras. E aí a gente vai perceber, a partir dessas afirmativas, que existe, na verdade, uma relação extremamente dialética entre essas três virtudes: a fé, a esperança e a caridade. E para que a gente consiga, vamos dizer assim, perceber um pouco essa questão de uma forma mais didática, nós vamos lá na questão 886 do Livro dos Espíritos, analisar um pouco a pergunta que Kardec faz e a resposta que os Espíritos nos trazem. Então, nessa questão, Allan Kardec diz assim aos Espíritos superiores: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, conforme a entendia Jesus? Então vejamos que ele faz uma pergunta muito clara, muito objetiva e ao mesmo tempo muito direta, muito efetiva. E os espíritos respondem dentro dessa mesma perspectiva e dizem assim: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos irmãos e perdão das ofensas. Gente, até em alguns encontros de jovens, os jovens, os evangelizadores que estiverem nos assistindo devem lembrar disso, a gente tem um jargãozinho que diz assim: bip bip 886, bip bip 886, numa referência a essa questão que foi extremamente estudada em um dos nossos encontros e deu motivos para muitas reflexões. Então vejamos, os Espíritos nos apontam, na verdade, um caminho. Eles nos dão uma bússola para que nós encontremos o caminho certo quando apontam a benevolência, a indulgência e o perdão como sendo pontos essenciais para que nós façamos, vamos dizer assim, essa verdadeira imersão na perspectiva da caridade. Benevolência, usarmos da bondade, da boa vontade, do amor para com as criaturas com as quais convivemos e que conosco fazem essa jornada evolutiva. Então, que tenhamos essa benevolência, que coloquemos sempre à frente de qualquer atitude nossa, de qualquer pensamento nosso, essa bondade e essa boa vontade. A questão da indulgência para com as imperfeições. Então, que a gente nunca esqueça daquele ensinamento fantástico de Jesus, quando disse: atire a primeira pedra aquele que estiver sem nenhuma mácula, aquele que estiver isento de equívocos.
E aí nós vamos entender um pouco dessa proposta da indulgência. Quantas vezes nos colocamos como verdadeiros juízes extremamente implacáveis das ações dos nossos companheiros, sem conseguir compreender o que é que está por trás daquelas atitudes, sem conseguir compreender o que é que moveu, o que é que impulsionou aquelas ações. Então, para que exerçamos a caridade, é preciso que sejamos indulgentes. E por último, dentro dessa perspectiva deste caminho, os Espíritos nos apresentam a questão do perdão. O perdão é uma situação assim bem interessante, porque inclusive ele já serve de estudos científicos em universidades. O valor do perdão, o quanto o fato de você guardar mágoa prejudica o nosso corpo físico, o processo mesmo fisiológico, biológico da nossa constituição material, trazendo doenças, agravando determinados sentimentos, determinadas percepções, e o quanto o perdão é libertador. Na hora em que a gente perdoa, em que a gente consegue deixar de levar o fardo pesado das mágoas, isso vai trazer um benefício enorme para todos nós. Então, aquele que perdoa é exatamente aquele que recebe os benefícios desse processo. Então, vejamos, meus irmãos e meus amigos e amigas, que nessa questão 886, os espíritos apontam realmente esse caminho, nos dão realmente essa bússola, esse farol que vai iluminar essa condição que nós temos de reavivar em nós, através dos ensinamentos espíritas, a fé, a esperança e a caridade. Essas três virtudes que precisam nos acompanhar sempre, porque serão verdadeiros bálsamos na nossa trajetória evolutiva. Uma outra coisa interessante é que muitas vezes, quando falamos de caridade, nos remetemos imediatamente à questão da caridade material. Mas veja que quando os espíritos exemplificam e falam sobre a questão da caridade conforme entendia Jesus, eles trazem três questões que não são de ordem material, porque trazem o quê? A benevolência, a indulgência e o perdão. E nós ficamos a nos perguntar, será que é porque a caridade material não é importante? De maneira nenhuma. A caridade material é importante também. Por exemplo, nesse momento que estamos vivendo, precisamos cada vez mais de estarmos exercendo, dentro das nossas possibilidades e respeitando os nossos limites, a questão da caridade material, pelas inúmeras necessidades dessa ordem que muitos dos nossos irmãos estão atravessando. Agora, o caminho para que possamos chegar a essa caridade de uma forma realmente efetiva passa pela benevolência, pela indulgência e pelo perdão. Então, as nossas reflexões de hoje, em torno dessa afirmativa de que o Espiritismo reaviva a fé, a esperança e a caridade, é exatamente para que a gente retome, para que a gente ressignifique a construção e a constituição dessas três virtudes em nós. Três virtudes tão importantes, tão necessárias para esse momento desafiador, tanto na perspectiva coletiva como na perspectiva individual. Então, que todos nós possamos estar abertos para receber as bênçãos de Deus, que com certeza se derramam incessantemente sobre nós, para termos essa clareza de que Jesus continua firme, com as mãos no leme da embarcação das nossas existências, e principalmente para que possamos aproveitar esse momento desafiador, refletindo, pensando, meditando sobre essas questões que são tão importantes para as nossas construções, dos tesouros que os ladrões não roubam, que as traças não corroem, porque são aqueles que vão nos acompanhar na nossa existência de espíritos imortais. São aqueles que vão estar permanentemente conosco,
em detrimento de qualquer contexto que a vida nos apresente. Então, que a fé, que a esperança, que a caridade, nessa perspectiva de como Jesus a entendia, possam estar sempre presentes na nossa vida, nos nossos corações, nos esclarecendo, nos consolando e nos impulsionando nesse nosso voo definitivo para o encontro com o Mestre Divino, que permanece de braços abertos para receber-nos em todos os momentos. Muita paz e muita luz.